Voltei? Será? Alô? Tem alguém aí do outro lado me ouvindo? Oi? Oi? Todo mundo? Voltei. Voltei. Pronto. Tá o Rafa aqui pra gente continuar. Caiu tudo aqui. Mas agora voltamos. Voltamos, Voltamos. Rafa! Voltamos. É! Ah, Ai, voltamos, que bom. voltou. Que bom. Você Show. estava Ai, falando que bom. sobre as Bíblias para criança, enfim. Tá. E aí eu tava falando das ilhas para criança, eu não sei se deu para, se eu consegui, se conseguiu chegar aqui na parte Uhum. que eu tava falando sobre a obra de Deus, né? De a gente Ah, confiar verdade, que sim. Uhum. quem vai, quem vai dar o entendimento sobre aquilo que está sendo lido não somos nós, apesar de a gente Aham. transforma, tal, na linguagem, dá exemplos práticos, Uhum. mas quem vai transformar aquilo em algo Uhum. vivo, em algo que quem que vai regenerar aquele coração Aham. para entender aquilo ali que está sendo dito é o Espírito Santo. Então a gente Verdade. precisa também ter fé de que a Uhum. gente está pregando e Uhum. quem vai dar o entendimento, o crescimento é o Espírito Santo, né? Com certeza, né? E passa novamente pela convicção do pai, né? E o culto, Uhum, o culto doméstico vai exigir de nós exercitarmos a nossa fé de que esses meios que Deus ordenou, ele vai abençoar, né? De que ele vai uhum, abençoar esses meios porque ele ordenou esses meios, né? Então é fantástico, né? A certo. palavra de Deus é viva e eficaz, diz o Senhor Jesus, né? Que a sua palavra Uhum, são espírito e vida. Então a gente tem que crer nisso, que enquanto nesse ato tão singelo, tão cotidiano, estamos uhum, ensinando a Bíblia para os nossos filhos, o Espírito Santo vai usar, perfeito que você falou, né, para transformar a vida deles, uhum. né, e regenerar o coraçãozinho deles e formar eles em criaturas que honrem ao Senhor neste mundo, né, com certeza. Muito bom. Legal. Ô, Rafa, uma coisa que é bem assim, o pessoal sempre me pergunta, é uma curiosidade, Uhum. se existe algum livro da Bíblia para começar, assim. Uhum. O Uhum. pessoal tem muito isso, assim, de por Sim, onde que eu começo, qual livro da Bíblia que eu sim. começo. Tu sugeriria algum em específico, assim? Sem dúvida, assim, nós temos que lembrar que a Bíblia é um apanhado de livros, né? E a Bíblia, Biblion, na verdade, é isso, é um conjunto de livros, né? E dentro, Uhum, a Bíblia é muito rica, né? Ela tem várias literaturas, vários estilos literários, vários tamanhos de livro, várias ênfases, contextos totalmente diferentes. Sem sombra de dúvida, você tem livros que são mais fáceis e livros que são bem mais uhum, difíceis, né? Então, uhum. você, por exemplo, você lê um profeta maior ou menor do Antigo Testamento, vai exigir muito de você, né? Então, Sim. o que eu sugeriria para você com crianças, evangelhos, né? Uhum, Especialmente começar com o evangelho de Marcos, João uhum, Marcos, ao que parece aí foi o escrivão aí do apóstolo Pedro, ele está escrevendo para uhum, romanos, né? Para pessoas que são do Império Romano, e ele quer dar um relato da obra e da pessoa de Jesus de maneira muito objetiva e muito simples, uhum. né? Ele é o primeiro evangelho a ser escrito, então você vai ver que as histórias são mais objetivas, são mais condensadas, né? E então Aham, a gente está fazendo isso com o Heitor e aqui com a Helena, estamos no Evangelho de Marcos e uhum, estamos indo. Depois que você terminar Marcos, né? Você pode ir para uma carta do apóstolo Paulo, que é mais simples. Depois uhum, você pode ir para narrativas, né? Então, narrativas do Antigo uhum, Testamento, como Gênesis, né? É muito legal uhum, você ir para Gênesis, muito legal você ir para primeiros. Josué, o livro de Josué é muito legal. Você pode ir para uhum. Juízes, você pode ir para primeiro e segunda Samuel, né? Então, depois você ir nos Legal. evangelhos, narrativas, porque a narrativa tem esse objetivo, né? De cativar, né, a pessoa, né? E Uhum, depois que a gente começou com o culto assim de maneira mais intencional e tal, antes de dormir, depois do culto, o Heitor sempre pede: papai, conta uma história para mim, uma história da Bíblia. E eu tenho tentado contar uhum. histórias bíblicas para ele, é incrível. Ele lembra, né? Sei que você tem essa experiência aí também, né? Eles lembram, né, as histórias Davi e Golias, o dia que Josué conquistou né, Jericó,
o livro de Juízes, Sansão, o Heitor fala, o Sansão do cabelo grande, né, que venceu a batalha e tal. Então, as narrativas têm esse objetivo, né? Sim. Então, eu diria isso, sem sombra de dúvida. Se você for cair num livro muito difícil, você vai ter muita mais dificuldade, né? Eu deixaria os livros mais difíceis para quando ele já for um pouco maior, pré-adolescente, já for um adolescente, que ele já vai ter mais informação. Uma outra dúvida, talvez, é quando você cai em passagens difíceis, porque mesmo os evangelhos e as narrativas têm passagens difíceis, né? Como é que eu vou explicar um conceito teológico para criança, né? Esse tipo de coisa. Mas, novamente, a gente não precisa, assim, ter essa expectativa de que a criança vai entender tudo que é para entender. Sim. A ideia é a gente ir nutrindo o coração delas com as verdades, com os principais fundamentos da nossa fé, e aos poucos o Espírito Santo vai solidificando aquilo na mente da criança, no coração dela, e ela vai indo, né? Então, eu diria isso. Pedro tá aqui se intrometendo aqui, lembrando. Conta aí ontem de Caim e Abel, conta aí, Dona, conta pra gente. Então, não, é porque ontem a gente estava lendo, e agora também me fugiu aqui, mas a gente estava lendo uma passagem e a Luísa tá agora relacionando, assim, é muito interessante. A gente lê uma passagem bíblica que fala sobre alguma virtude ou alguma coisa, e aí elas lembram de outra história bíblica que possa exemplificar. Então, as histórias bíblicas, né, as narrativas, elas servem, né, para exemplificar também às vezes alguma coisa que está sendo ensinada em outra parte da escritura de uma forma mais instrutiva, formativa, assim, faça assim, né, enfim. E aí a história vem, eu não lembro qual era a passagem, eu só lembro que ela citou Caim e Abel, ela fala sempre dos dois filhos de Eva, tal, e que daí Caim matou o irmão da oferta, eu não... Puxa vida. Mas foi bem interessante. A gente tem que acreditar, né, Rafa, nessa capacidade deles e sem dúvida, investir nisso, assim, né? Outra coisa também que eu vi o pessoal perguntando é com relação ao tempo, né, de culto, assim, falando dessa prática, desse aspecto mais prático do culto, o pessoal perguntando qual a frequência que ele deve acontecer, né? E o Pedro tá falando que era sobre agradar a Deus. Legal, amor. É importante a gente, poxa, me fugi, mas é que a gravidez a gente fica às vezes um pouco mais sem memória, verdade, né? O Joãozinho aí, é verdade, tá? Não esquece de mim. Tá certo. Ai, gente. Mas essa prática do culto, o pessoal pergunta, né, sobre a frequência que deve acontecer, né, se é uma vez por semana ou todo dia, como que é. Sim. E o tempo que a gente fica ali, né, no culto. Como é que a gente faz? Então, novamente, nós não temos, no que diz respeito, assim, nós não temos uma ordem na Bíblia do tempo, dias da semana, qual dia da semana, e estabelecer qualquer regra nesse tipo, né, é a gente adicionar algo àquilo que Deus, assim, nos revelou que não foi colocado. O que a gente precisa colocar importante é que, assim, a gente precisa manter uma regularidade, uma continuidade, a fim de criar um hábito. Acho que isso que é importante, né? Certo. Hoje está aí em voga aí, né, o best-seller aí, O Poder do Hábito, está em todas as livrarias aí, né? E assim, mas de alguma maneira isso é verdade. O hábito, ele vai revelar, de fato, aquilo pelo qual o teu coração almeja, né? Então, assim, a ênfase, a repetição, você estabelecer rotina, você conseguir colocar aquela prática como parte de atividades que, de alguma maneira, você já conta com eles durante o dia, que isso é o hábito, né? Isso é importante. Então, por exemplo, a gente faz aqui, tenta fazer todo dia, né? Mas assim, na minha vida pastoral, às vezes fica difícil. Por quê? A minha rotina, ela não tem assim, ela não é fixa. Então, às vezes eu tenho compromisso, eu tenho amanhãs livres, às vezes eu tenho as noites livres, às vezes a noite está lotada, né? Às vezes a manhã está lotada. Então, a vida pastoral,
ela é bem oscilante, né? Dependendo do período na igreja. Então isso complica um pouco mais, né? Agora, se você consegue manter uma rotina e você consegue fazer todo dia, isso é excelente, ótimo. Por causa que a gente precisa ajudar os nossos filhos a criarem o hábito da devoção. Isso que é importante, né? Porque quando eles estiverem mais velhos, a gente não quer apenas que eles orem, busquem a Deus na Bíblia, que eles tirem tempo de comunhão com o Senhor só quando tiver culto doméstico, né? Então, nós queremos que eles façam isso na sua individualidade. Então, se a gente ajudar eles a criar o hábito, isso vai ser importante. Então, eu diria isso. Se você consegue fazer todo dia, faça, né? E de maneira viva, vibrante, como a gente já falou. Se você consegue fazer 3 vezes por semana por causa de alguma dinâmica sua de vida, seja intencional nesses dias, né? E faça isso. O período, novamente, 1 hora, né, de culto doméstico é o que é o santo, né? Não, né? Se você conseguir passar por todas as ferramentas que o culto exige, como a louvor a Deus, como oração, como meditação na escritura, né? E vamos usar o catecismo aqui como uma boa ferramenta do culto doméstico também. Se você conseguir passar por isso de maneira viva, de maneira intencional, e se isso demorou meia hora, ótimo, né? Então, o importante é você ser intencional e objetivo, né? E não cair não cair nessas assédios de dizer, quanto mais longo, melhor, né? Obviamente que não tem como você fazer um bom culto doméstico em 10 minutos, 5 minutos, né? Não tem como, né? Sim. Você só está cumprindo regra para calar a consciência. Não dá nem para sentar todo mundo. Não dá nem tempo de sentar todo mundo, se for criança pequena. É verdade. Só para recrutar toda a turma. E Rafa, vamos falar então sobre o catecismo. Conta para nós por quê. Eu recebo muitas... Porque a gente... engraçado, sabe como que tá o nome do catecismo? Até a semana retrasada eu usava o catecismo do Brother, né? E a Carol, ela colocou em quatro imagens numa página. E o nome do arquivo era Catecismo do Heitor. Tá? O Heitor é o filho do Rafa. Então, eu até nisso, vocês estavam presentes no nosso culto, tá bom? E o pessoal perguntava, né, sobre essa questão do catecismo, mas eu já recebi até, uma pessoa ficou até meio assim, né, aborrecida. Poxa, como assim o catecismo precisa, precisa mesmo disso, como que é? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, assim, né, como do nosso ponto de vista, né, de fé, que é protestante, né? Então, como que o catecismo entra, assim, e qual a importância dele no culto, assim, né? Por que que a gente deve usar essa ferramenta? Sim. Então, para começar, assim, a primeira coisa é falar que a palavra catecismo, né, ela é uma palavra grega que aparece na escritura, né? Então, isso já deixa a gente já assim, uma boa surpresa, né? Porque a prática do catecismo, que literalmente catecismo significa instruir em viva voz, né? Instruir em voz audível, né? Isso significa a palavra catecismo. E Paulo gosta muito dessa palavra, né? E ele exorta aos líderes da igreja, ele exorta, né, a que eles sejam catequizados, essa que é a ideia, né? Catequizados na fé cristã. Então, é uma prática muito antiga, que não começa com o catolicismo romano, né, que às vezes as pessoas têm essa ideia, né, ali, a partir do ano 590, basicamente ele começa isso, mas já é uma prática antiga. E o catecismo, ele é uma das ferramentas de ensino da igreja, né? O legal do catecismo é por causa que a educação clássica, que tem como seu fundamento os 3 caminhos e os 4 caminhos, né, o trivium e o quadrivium, né? Então, o catecismo é a metodologia clássica sendo aplicada no ensino da igreja, né? Então, isso legal, que é muito legal. Por exemplo, a gramática, a retórica, né? Alô? Alô? Tá ouvindo? Tá. Oi, tô aqui. Tá ouvindo? Então, tá bom. Então, a gramática, a lógica, a retórica, o trivium, né? Essa metodologia, o catecismo foi o que aconteceu. Os cristãos, né,
ao longo da história, eles pegaram a metodologia da educação clássica e constituíram o catecismo para a instrução de crianças, o que deixa a gente bem assombrado, né? De crianças. Então você pega o catecismo de Lutero, os símbolos de Westminster, a Fórmula de Concórdia, o catecismo de Heidelberg, que são catecismos clássicos, e você vê a profundidade daquilo, você vê a grandiosidade daquelas perguntas e respostas, mas eram feitos para crianças, né? E para neófitos, recém-convertidos, né? Um pouco antes disso, por exemplo, a gente tem um documento histórico, que é o Didaquê, que é o ensino dos dozes, né? Que é parecido como um catecismo, que foi constituído para poder ensinar aqueles que queriam se batizar. Então, essa prática de usar perguntas e respostas, ela é muito antiga na igreja, e ela é uma ferramenta poderosa que vem da metodologia da educação clássica para conseguir, assim, passar para aqueles que estão aprendendo os fundamentos da fé cristã, aquilo que é mais essencial, né, para uma pessoa que quer seguir a Jesus. Então a gente tem um pouco de dificuldade, principalmente a gente que é evangélico, protestante, porque associa ao catolicismo romano, né? E daí para é uma coisa católica, catequese, eu fiz catequese, primeira comunhão, não quero mais saber disso, eu virei evangélico, eu quero a graça de Jesus, eu quero, né? Mas não, isso vem antes. É verdade que os católicos têm o seu catecismo, usavam isso e usam até hoje, né? Mas é uma prática muito mais antiga, né? Que a igreja sempre utilizou, e os reformadores, né? Que foram formados na educação clássica, eles então estabeleceram o catecismo, né? Como a maneira de formação, de ajudar a educação religiosa na igreja, né? Então, isso é fantástico. A gente tem essa ferramenta poderosa aí, né? Que é maravilhosa. Legal. Legal, eu fiquei encantada. Não sabia que tinha a ver com a educação clássica. A gente que é super amante da educação clássica. Então, e eu acho que faz todo sentido, né? Porque, assim, a Luísa, no caso, que faz o Classical Conversations, né? O pessoal... pergunta, é bem interessante. É uma questão de... Essa fase da gramática é mesmo um período de colocar as informações, né? Assim, não quer dizer que ela vai compreender na sua totalidade, mas é importante que ela saiba pelo menos os conceitos ali, né? Verdade. Então, e é bem interessante como elas vão assimilando, às vezes na própria... Hoje mesmo a gente estava... lendo a Bíblia e surgiu ali uma questão sobre o pecado, se todo mundo pecou e tal, e elas vieram com a resposta do catecismo. Sim. Todos pecaram e tal. Então, assim, isso é muito legal, porque por mais que elas não entendam toda a complexidade que aquilo tem, elas sabem que todos pecaram, por exemplo, né? Vamos supor. E isso é muito legal, assim, né? Isso é muito importante. E o catecismo é uma ferramenta ótima, Bruna, principalmente para pais que não são teólogos, né? Que não são pastores, né? E que, de alguma maneira, querem ensinar doutrina para os seus filhos, né? E ficam naquela, e se eu ensino alguma coisa errada, né? E se eu passo alguma informação que não é precisa? E o catecismo existe justamente isso, para ajudar os pais a darem uma doutrina precisa, né? Falou, não, olha, eu posso estar com a minha consciência tranquila que eu estou ensinando o que é correto, né? Pronto. Então, acho que isso é fantástico. Outro ponto legal do catecismo, antes da gente entrar na prática, aí que eu vi que o pessoal está perguntando, né, sobre como usar, né? Os catecismos, eles sempre foram utilizados não apenas uma maneira de você doutrinar os seus filhos, de você passar fundamentos da fé. Isso é verdade, isso também é importante, né? Mas o catecismo também foi utilizado para ajudar as crianças e os recém-convertidos a conseguir a lutar contra as falsas outras propostas de mundo que existe. Então você pega os catecismos protestantes, né? Você vai ver que eles estão batendo no catolicismo romano, né? Por causa que era um momento de efervescência, né? Eles estavam protestando contra os dogmas da Igreja Católica, contra toda a institucionalização da fé que tinha sido feita, né? E você vê que a parte de justificação somente pela fé, a parte de Cristo como único mediador, a prática da igreja como a comunidade, o sacerdócio universal de todo cristão, né? São as ênfases fortes, porque era isso que eles estavam lutando na época, né? Hoje nós
Nós não estamos mais lutando contra o catolicismo romano, né? Tirando, assim, tirando protestantes evangélicos que estão bem no interior, né? Assim, onde o catolicismo ainda é bem pujante, bem forte. Mas hoje o que nós estamos lutando é com a pós-modernidade e o secularismo. É isso que nós estamos lutando. Então, o catecismo, ele também nos ajuda a formar nos nossos filhos, a treinar os nossos filhos contra os grandes inimigos da fé cristã hoje, né? Que é o relativismo, né? Que é o hedonismo, né? Então, tipo, valores morais hoje são muito frouxos, né? Não são mais absolutos, a virtude está sendo caçoada, está sendo deixada de lado, né? Aquilo que era visto como um vício, né? Como um defeito de caráter, hoje é valorizado, né? Nos grandes artistas e formadores de cultura. A gente vê a questão da desobediência às autoridades, né? Hoje é visto com bons olhos crianças e adolescentes se insurgirem contra a autoridade dos pais, dos professores, dos polícias, do policial. Então, nós estamos lutando contra o secularismo, né? Então, o catecismo ajuda a gente a treinar os nossos filhos para viver no mundo lá fora, né? Com essas outras propostas, né? Que chegam nos nossos filhos, vão chegar através de amigos, através de música, através de filme, série do Netflix. E a gente não pode ser aqui ingênuo, né? Os nossos filhos vão crescer, a gente tenta blindar eles quando eles são pequenos, a gente administra o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo, mas chega uma hora que a gente não vai ter mais controle. E a gente tem que ter o objetivo de treinar eles para viver no mundo, mas não pertencer ao mundo. E o catecismo vai ajudar eles nisso, né? Então, acho que isso é uma coisa importante ser falada também, né? E daí é uma ferramenta poderosa para a gente. Sim, e ajuda também, Rafa, aí no sentido, né, que quando tu falou sobre os pais que não são pastores, não são teólogos, né? Ajuda a gente também a ter as respostas. Porque eles não estão absorvendo tudo, mas a gente consegue compreender e muitas vezes consegue dar uma resposta que a gente não teria se a gente não soubesse. Porque a maioria, assim, eu não conheço muita gente que os pais faziam. Primeiro, eu não conheço muita gente que os pais faziam culto doméstico. Segundo, que eu não conheço muita gente, na verdade eu acho que eu conheço uma ou duas famílias que os pais faziam catecismo com eles, entende? Então assim, a gente já não foi ensinado dessa forma. Então a gente tem essa lacuna. E quando a gente está ensinando para os nossos filhos, a gente tem a oportunidade agora, né, de preencher isso e de aprender, né, de ter uma educação para poder também respondê-los quando eles vierem perguntar pra gente, porque também assim, a gente vê a pergunta, às vezes vê o endereço, dá uma lida, tal, dá uma olhada, então a gente consegue formular tudo, lembrar das outras coisas, linkar com as outras coisas que a gente sabe para poder dar uma resposta legal para as crianças, né? Isso é importante à medida que eles vão crescendo. Verdade. Os questionamentos vão surgindo, né? A gente também fica mais apto, né? Verdade. E assim, o catecismo tem essa proposta de responder, não apenas, que nem eu falei, não é mero proselitismo, né? Da gente tá assim, querendo que os nossos filhos abracem uma religião. Nós estamos passando uma visão de mundo para eles. As perguntas mais importantes para a existência humana são respondidas pelo catecismo. Quem sou eu? O que é o mundo que me cerca? Quem criou o mundo? Né? Como o mundo deve funcionar? Qual é a minha esperança? Né? Então, a primeira pergunta dos catecismos aí clássicos da Reforma, né? Qual é o fim principal do homem, né? Cara, qual é o propósito pelo qual eu existo, né? E se a gente não responder essas perguntas para eles, eles vão achar em letra de música da Anitta, em letra de música da Ludmilla, de sertanejo universitário, né? Em série do Netflix, aí, Third Reason Why, né? Aí, então vão ter outros formadores, né? Que vão formar a visão de mundo dos nossos filhos. E, novamente, a gente quer treinar eles para que eles tenham a sagacidade quando crescerem de reconhecer o que é uma mentira, uma proposta falsa e reconhecer o que é certo. Então, não, essa proposta que essa música está me dando, essa proposta que esse filme está me dando não é correta, não condiz com aquilo que é verdadeiro, que é aquilo que Deus me revelou, que os meus pais me ensinaram, né? Então, o catecismo, ele também serve não apenas de ter doutrinas de espiritualidade, mas também de formar uma visão de mundo coerente e saudável e responder aos grandes anseios da vida de um ser humano, já desde pequeno, né? Ele vai crescer com aquilo, vai fazer parte da estrutura dele,
e agora só fazendo aqui uma última adendo, eu que sou pastor, né? Eu atendo muito adolescente jovem com crise existencial, cara, sabe? Crise existencial e começa, assim, a abraçar um monte de coisa para tentar, de alguma maneira, calar esses anseios da alma, né? Porque não foram treinados, não foram ensinados, não foram, né, educados, né, enfim, há muitas razões para isso, mas nós que somos cristãos precisamos valorizar isso. Eu quero treinar os meus filhos, né? O salmista diz, né, olha, bem-aventurado o homem que tem filhos, né, muitos filhos, e enche eles da sua aljava, né? Então ele trata essa ideia do filho como uma flecha, né? E o filho, ele é uma flecha, nós vamos uma hora lançar eles. O que a gente precisa é afiar essa ponta o quanto máximo possível, para que quando a gente soltar eles, eles façam um estrago no mundo de Deus, para a glória de Deus, né? Então, isso é importante. O pessoal perguntou bastante sobre qual catecismo usar, qual que tu recomenda, Rafa, como que é isso aí? Então, a gente tem usado aqui, que nossos filhos são bem pequenos, né? O catecismo lá do Bíblia Brother Art, né? Que é muito legal, né? Ele disponibilizou isso em PDF para quem quiser, né? Usar. E, então, ele é bem colorido, ele tem desenho, né? Tem um desenho que marca bem a resposta e as perguntas, elas são bem objetivas. Então, a gente usou desde quando o Heitor era bem pequenininho, e estamos usando agora com o Heitor e Helena, e estamos usando esse. Mas tem outros também, né? Você, esses dias, compartilhou um catecismo infantil lá do site da Monergismo, né? Não, do Puritanos, agora né? a gente... Isso, para esse ano a gente quer começar com Puritanos, porque a Lulu já tem 5 e ela e a Ana memorizaram o Brother. Daí a gente ficou bem contente, assim, aí passamos, aí a gente vai passar para esse. Depois eu vou voltar com a Alice e com o João, né? Eu tenho 2 bloquinhos agora. Então o primeiro bloquinho do Brother já foi, agora eu vou guardar o Brother para o próximo, depois faço com o próximo bloquinho. Eu concordo. Tem esse dos puritanos, então... Eu concordo que como os nossos filhos, a própria formação educacional dos nossos filhos, ela é bem limitada, você pegar um catecismo de Westminster, um catecismo menor de Lutero, de Heidelberg, você vai ter muita dificuldade, porque as perguntas são profundas, né? E as respostas também são bem profundas, você vai ter dificuldade, apesar de que foi feito, né, para a criança, mas tudo bem. Então, acho que a gente tem outras ferramentas, há outras pessoas, por exemplo, tem o catecismo do Timothy Keller, Nova Cidade, que ele é mais contemporâneo, ele foi feito para adultos, né? Mas dá para tirar ali, tem perguntas bem objetivas, né? Dá para você resumir as respostas, né? Então, dá para você mesmo também fazer, né? Assim, pegar esses catecismos e você ir fazendo, se você tem tempo, de você fazer e produzir esse catecismo para sua família. Mas eu acho que o catecismo infantil lá dos puritanos e o Bíblia Brother Art lá são ótimos para usar, né? São fantásticos. Né? Legal. Alguma seguidora minha falou que usa o Nova Cidade e eu acho que realmente é isso, a gente pode usar, né? Tá fazendo as adaptações ali também, usando com as crianças, adaptações que eu digo não ruim, mas assim, de uma forma, né, objetiva. Legal. Uma pessoa perguntou aqui se a gente faz uma pergunta por culto. Na nossa casa, não. Na minha casa, a gente faz uma pergunta até memorizar aquela pergunta. Ótimo. E vocês? A gente faz isso vocês também. Um passo atrás antes de chegar nisso. Como é que o catecismo ele foi projetado para ser usado, né? Então, lá eu falei do trivium, né, da educação clássica. Certo. Então, essa é a proposta. Você tem uma pergunta, né? E a inquirição, ela é importante para que levar a pessoa à reflexão, né? Esse é o objetivo da pergunta. Então, nós não queremos que os nossos filhos apenas decorem e falem da boca para fora. O catecismo nunca foi criado. É verdade que muitos, né, acabaram assim deteriorando o catecismo para isso, mas nós não queremos isso. Então, a primeira coisa que nós queremos é que os nossos filhos, a parte da gramática, eles tenham o conteúdo e encaixem na cabeça deles aquela pergunta e aquela resposta. Então, a primeira parte do catecismo é fazer eles entenderem a resposta, né? E dar um fundamento para aquela resposta. Depois vem a parte da lógica. Nós queremos que os nossos filhos, eles consigam construir um raciocínio
e consigam eles mesmos concatenar aquela resposta de maneira coerente e de maneira clara, na mente deles, esclarecer o assunto, né? E por fim, nós queremos que eles falem a parte da retórica. Queremos que eles falem a resposta e por isso que a gente pergunta para eles. Então, e o catecismo sempre foi usado assim. Então, você chega e fala, pergunta número 1, né? Quem criou você? Né? A primeira pergunta lá do catecismo. Quem criou você? E ele você quer que ele responda, né? Quem me criou foi Deus. Ou então ele vai falar, foi Deus, ou só Deus. Deus me criou. Tá bom, mas o importante é não apenas isso. À medida que a criança está crescendo, você fala assim, olha, filho, eu já entendi que você sabe a resposta, você decorou. Mas agora me fale com as suas próprias palavras. O que você entende por isso? Né? O que isso significa para você? Então, aí, à medida que ela vai crescendo, ela tenha mais capacidade de se comunicar, você vai estimulando aquela criança a não apenas dar uma resposta de bate-pronto, uma mera decoreba. Porque o catecismo é isso. A parte da retórica, ela tem a capacidade de articular aquela verdade com as suas próprias palavras, com o conteúdo correto, de maneira lógica e coerente, né? E com palavras que transmitem aquilo que verdadeiramente ela crê. Então, é assim que deve ser feito, né? E você falou bem, entrando nesse ponto agora, quando ela já conseguiu memorizar a pergunta, você passa para a próxima. E você vai aglutinando, né? A fim de que ela consiga ter uma visão ampla aí de todas as perguntas essenciais, né? Legal. Legal, Rafa. Bacana. E memorização de versículo? Tu acha que é válido ou tá oprimindo, assim, a criança? Porque, coitada, vai ter que memorizar aquilo tudo. Como é que é isso aí? Não, assim, além de que, assim, tudo essas ferramentas, o mais bacana, como Deus é fantástico, né? Todas essas ferramentas, elas têm uma proposta holística, né? Holística é no sentido de que todas as faculdades daquele ser humaninho, né, estão sendo exercitados, né? Então a memorização de versículo, ela entra também nisso. A capacidade de memória, cara, é um privilégio, é uma bênção, né? Ninguém aguenta viver do lado de uma pessoa descuidada, né? De uma pessoa esquecida, né? Então, capacidade de memória é uma bênção, né? Então, isso é fantástico. No trabalho, enfim. E outra coisa, olha só, lembra como o salmista, Salmo Davi, né? Salmo 119, ele diz, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Isso. Então, a ideia da memorização também serve para isso. A gente quer que os nossos filhos guardem no coração porções da Escritura que são chaves, que vão ajudar eles a viver neste mundo. A memorização de versículo também é importante quando a gente for disciplinar os nossos filhos, corrigir eles, né? Ele fez uma danação lá, fez uma coisa que não deveria, né? Ele fala, olha filho, você... O que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz naquele versículo que a gente memorizou? Pede para ele repetir, né? Então, olha, você sabe que você não devia ter feito isso, né? Por isso que você vai ser disciplinado, para que você saiba que as suas ações têm responsabilidade e para que você saiba deixar claro no seu coração que isso é um defeito, é um vício do seu caráter que precisa ser mudado, né? Então serve para isso também. E por fim, né? Por que a memorização é importante? Jesus disse que o Espírito Santo, que ia ser dado depois que ele ressuscitasse, então hoje a maneira de Jesus guiar o povo dele através do Espírito Santo, como você bem falou, ele falou, é esse Espírito, esse Consolador que vai guiar vocês em toda a verdade. E ele vai lembrar vocês de tudo que eu tenho ensinado. Como é que o Espírito Santo vai lembrar se nós não estamos guardando o nosso coração na nossa mente, né? Então a gente precisa memorizar, porque memorização é fantástico, né? Então tem que memorizar mesmo. E, óbvio, você não vai pedir para ele memorizar um tratado, né? Porções gigantes da Escritura. Mas você pincelar versículos que são importantes para eles, né? E fazer eles memorizarem são ótimos, né? Com certeza. Eu acho até, Rafa, uma coisa que eu tenho visto, assim, porque a palavra de Deus, ela serve, né? Como fala em 1 Timóteo, é útil para o ensino, para correção, para tudo mais. E ela é muito importante porque, né, você falou da disciplina e também para a gente ter certeza de que a gente não consegue
cumprir com aquilo daquela forma sempre, né? Todo tempo a gente às vezes pode acertar, né? Uma vez ou outra, com a graça de Deus. Sim. Deus vai dando graça, vai dando força, a gente vai conseguindo ser santificado, né? Na medida do tempo. Mas ela tá ali para lembrar a gente, né? De que a gente precisa de um Salvador. Verdade. De que a gente precisa da graça de Deus, de que somente Jesus Cristo pode fazer aquilo, né? Teve a vida perfeita, fez a obra perfeita e pode nos dar graça, né? Então, assim... É verdade. Trazer isso à nossa memória, assim, né? Porque eu acho que no caso das crianças aqui em casa, o pessoal pergunta, né? Por qual versículo memorizar, se tem alguma regra, enfim... Aqui em casa a gente sempre costuma usar aquilo que a gente está vivendo com as meninas, ou algum que chamou a atenção, que a gente viu que durante o culto chamou a atenção. E desses que a gente usa por algum motivo familiar, assim, né? Eles estão sempre ali batendo, né? Nos lembrando da nossa dependência em Cristo, né? É verdade. Assim, como a gente precisa, assim, né, de Deus diariamente, assim. É verdade. Então, acho isso bem legal, assim. Mais um ponto de importância, assim, para a memorização, né? Que não é uma coisa mecânica. É verdade. Eu ia deixar... Você falou ótimo, e você falou de maneira perfeita, assim. Um ponto importante a gente lembrar é que toda a nossa educação dos nossos filhos e criação dos nossos filhos tem que estar sob o fundamento do Evangelho da Graça, né? Então, é isso. A disciplina, seja ela corretiva ou afirmativa, o culto, a memorização, o catecismo, eles sempre têm que estar apontando para essa urgente necessidade que nós temos de ter um mediador diante de Deus, e os nossos filhos precisam crescer nessa base evangélica, né? Assim, baseada no Evangelho, na boa notícia de que em Cristo Jesus nós podemos ter acesso a Deus e receber das mãos do Senhor tudo que a nossa alma anseia e tudo que nós precisamos. Então nós não queremos apenas meros religiosos, né? Não queremos criancinhas religiosas, queremos pessoas que conheçam a obra e a pessoa de Jesus e sejam seguidores de Jesus. É fantástico. E há versículos chaves, né? Pela graça sois salvos, né? Mediante a fé. Isso não é por obras, não é mérito de vocês, né? Não vem de vós, né? Mas para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, são versículos que essa criança, quando crescer, ela vai ter latente no coração dela, poxa, né? É por causa de Cristo que eu posso ter acesso ao Pai, que eu posso ser salvo e que eu posso ser abençoado por Deus, não pelos meus méritos, né? Então, isso é fantástico, com certeza. Uma coisa que a gente faz aqui também é memorizar os salmos, porque os salmos ajudam a gente na oração, né? Então, a gente tem ensinado o Heitor, e agora depois a Helena, a memorizar os salmos, porque o salmo ajuda você também a orar, né? Então, os salmos também são parte da devoção. Então, tudo isso, a palavra de Deus é rica para nos ajudar em todas aquilo que a gente precisa, né? Então, memorizar sempre vai ser uma bênção, né? Legal, Rafa. Rafa, muito obrigada. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa na nossa conversa. Eu queria dar um último que eu acho que tem sido muito bom para mim, assim, né? Talvez para o pessoal que está assistindo, e depois você com certeza vai contribuir bem. A criação dos nossos filhos sempre vai nos humilhar, né? Sempre vai revelar as nossas fraquezas, vai revelar a nossa falta de consistência, e o Senhor vai permitir isso para trabalhar na nossa vida nos pais, né? Então, o pessoal que está escutando aí, eu como pastor e como pai, né, acho que a última palavra é essa, né? Abaixe sua expectativa, né? Saiba que vai ter momentos em que você vai ter aquela alegria, aquele momento onde tudo vai dar certo, onde as crianças ficaram sentadinhas, ouviram, responderam bem, mas vai ter momento que eles vão ficar na bagunça, não vão responder como você queria, vai ter momento em que você se preparou de manhã e você, assim, se programou e você, nossa, e vai chegar lá na hora não deu porque aconteceu um imprevisto, você se irritou, você brigou com seu marido, com a sua esposa, enfim, vai acontecer isso. E isso são lembretes de Deus para nos lembrar. Não confie em você, confie em mim, né? Você depende de mim, né? E quando esses momentos acontecerem,
a gente se voltar para o Senhor, Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda, né? Você se humilhar e dizer, olha, Senhor, eu preciso do Senhor. E isso é bom para a gente também, porque Deus vai usar os nossos filhos para também tratar nós, né? Para tratar a gente, os pais, para levar a gente a depender dele, né? Isso com certeza isso vai acontecer. E eu tenho até um testemunho, assim, de um culto, que eu tava com as meninas e tava passando um momento muito difícil com elas, assim, foram umas semanas, assim, a gente tem um tempo, assim, com eles, às vezes, que parece mais truncado, assim, é mais difícil, é mais de luta. Sim. E aí, no final daquele culto, eu senti muita vontade de cantar um louvor, que era aquele Não Tenhas Sobre Ti. E aí eu comecei a cantar aquele louvor e assim, ó, não dava, era choro, assim, era lágrima. E isso é o culto, né? No lar. É quando a gente tá realmente ali confiando, dependendo de Deus, sabendo que todo o cuidado, né, que a gente pode ter depositar a nossa fé em Jesus Cristo e confiar em Deus para a salvação dos nossos filhos, né, dos nossos filhos. Então, como isso é importante, assim, né? E uma coisa que aconteceu na minha vida no próprio momento do culto, assim. Então, às vezes o culto é para ensinar os nossos filhos, mas a gente tá ali sendo moldado, sendo transformado por Deus também naquele momento, assim, né? Verdade. É muito completo, assim, né? É muito rico, é muito gracioso da parte de Deus ter ensinado dessa forma, assim, né? Dado todas essas ferramentas para nós. Eu lembrei de uma coisinha. E aqueles pais, né, que estão ouvindo a gente, que talvez têm filhos maiores, né? Já são pré-adolescentes, adolescentes, talvez fique com o coração pesaroso, né? Tipo, poxa, devia ter ouvido isso antes, né? Nunca tive oportunidade, será que eu falhei? Será que meu filho nunca vai ser, então, né, um bom cristão? Ou ele nunca vai ter a potencialidade de ser alguém, né, com uma boa formação? Não, né? Comece onde você está, né? Seja você já tem um filho, talvez, que já saiu de casa, pode incentivar os seus netos, ou você tem um adolescente, pré-adolescente, é uma outra dinâmica, né, do que uma criança pequena. Mas você pode, sim, discipular os seus filhos. A gente que vem de uma igreja, né, Bruna, de ênfase muito no discipulado, no compartilhar da vida. Então, o importante é você resgatar essa ideia de que os nossos filhos precisam da gente. Eles precisam do contato com a gente precisa derramar da nossa vida, daquilo que a gente crê, e ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar e crer que Deus vai usar isso. Então, acho que essa é a minha segunda palavra que eu lembrei aqui. Os filhos qual idade tiver, né? Alguém perguntou ali quando começar com o catecismo. À medida que o seu filho já consegue entender, né, e consegue já responder, seja até vezes ele não fala muito bem, mas já está na hora de começar, pode começar já, né? Não sei quantos anos vocês começaram com as meninas, mas a gente começou com o Heitor bem cedinho, assim, já, na medida que ele já conseguia falar e responder, né? Acho que uns 2 anos a Lulu tinha. Por Acho aí. que foi por aí, assim, 2 e pouquinho, assim, memorizar. Daí depende também da criança, o pai vai ver, como tu falou, né, como que a criança responde, né? O Heitor é bem esperto, tem criança que fala, não fala tanto, a Alice não fala tanto. Mas eu vejo a netinha da Simone, né, a Elisa, nossa, a Elisa tem 1 ano e pouco, fala tudo, fala versículo e tal. Sim. E é muito legal. Então, assim, eu queria te agradecer. Uma última coisinha só para terminar. Você me permite, Bruna? Por favor? Tá ótimo. Claro! Nossa, por favor. Já até começamos de novo aqui com o Instagram, a gente tá com 2 horas. Eu tô rico hoje. Então, assim, muitos pais conseguiram discipular os seus filhos, né, de uma maneira muito orgânica, né? Isso é muito bênção, e nós não estamos querendo dizer aqui, sacramentar, né, métodos, nada disso. Mas nós só estamos querendo dizer que há ferramentas, há métodos já provados na história da igreja, né, testados, né, que conseguiram transpor todos os desafios aí que a igreja enfrentou ao longo dos anos e que a gente pode resgatá-los como ferramentas para nós hoje, né? Então,
Acho que isso é importante também. Nós não estamos aqui falando de mera formalidade, de mera, sabe, querendo dizer, se tem que ser assim, senão não vai dar certo. Não, nós só estamos dizendo, olha, nós podemos ser sábios. Tem ferramentas boas para a gente disponível, que a igreja usou durante todo esse tempo, e a gente pode usar de uma maneira moderna, contemporânea, né? Lidando com os dramas modernos que nós estamos lidando hoje. Então, acho que isso também é importante. Então, é crer nisso. Deus vai abençoar, né? Espero. A gente confia no Senhor. Bruna, obrigado. Que joia, legal. Obrigado pela honra, sabe? Espero ter podido contribuir um pouquinho aqui. Quando você me fez o convite, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu, né, tenho a contribuir aí diante de tantos gigantes hoje aí, né? Então, estou muito honrado poder compartilhar um pouquinho. E você e o Pedro são uma bênção aí nas nossas vidas. Obrigado aí pelo todo o seu trabalho, você e do Pedro. Vocês têm sido usados pelo Senhor, principalmente de ter alguém que tem uma mentalidade evangélica no mundo de católicos, né? Vamos dizer Sim. assim. Então, a gente está orando por vocês. Verdade. Então... Queria agradecer muito, Rafa. Agradecer muito vocês. Para mim, eu me sinto muito honrada de ter aceitado o meu convite, estar aqui, dispor para explicar tudo isso, contar, né? O teu estudo, todo o teu esforço, né? Ao longo desse tempo, tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, assim, exemplo de vocês, né? Como uma família também. Então, estou muito feliz, estou muito agradecida, contente, porque eu vou botar isso aqui no YouTube, eu quero todo mundo assistindo, eu vou poder estar sempre, tá com dúvida, vai lá, vai assistir, espero que, assim, de coração, assim, que isso abençoe muito a vida das pessoas, das famílias cristãs hoje no Brasil, que são tão carentes, assim, né, tão perdidas, assim, né, então que o Senhor possa realmente usar, assim, né, aquilo que Ele já tem feito na nossa vida, né? Então, muito obrigada. Um super beijo. Beijo pra Jaque, pras crianças. Foi muito bom. Valeu. E daqui a pouco a gente tá por aí de férias, se Deus quiser, vamos tomar um café junto pra gente... Sim, por favor. Então tá bom. Beijo, querida. Por favor, um beijo, gente. Beijo tchau, pra todo tchau. mundo aí também. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.